Olá! Um blog sujo ligado ao prefeito, chamado Contagem Online, resolveu fazer uma publicação mentirosa sobre a luta contra o IPTU. Nessa publicação, eles estão dizendo que o Ministério Público teria arquivado um processo e que teria reconhecido a constitucionalidade, a legalidade, a lisura da cobrança do IPTU residencial em Contagem. Nada disso é verdade. A primeira coisa que você precisa saber é que esse blog é um blog escrito por pessoas criminosas e por pessoas covardes. Eles não têm coragem de se identificar, de colocar o rosto deles, nem de assinar nenhuma das publicações que eles fazem. Por isso, eles precisam se esconder atrás de um blog anônimo e de publicações apócrifas. Nós só vamos responder a esse blog sem qualquer credibilidade exatamente pela repercussão que essas informações inverídicas ganharam. E para que você entenda de onde é que surgiu esse parecer do Ministério Público, eu preciso te dizer que o deputado Wellington Prado fez um requerimento, uma simples petição, nada de processo, pedindo que o Ministério Público ajuizasse uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, para evitar a cobrança do IPTU em Contagem. Então, o que o Ministério Público está analisando nesse parecer não é a legalidade ou ilegalidade propriamente dita da cobrança de IPTU, mas apenas se a lei é constitucional ou inconstitucional. E aí, quando nós lemos a íntegra do parecer, nós vemos que esse parecer tem somente coisas favoráveis a nós e desfavoráveis ao prefeito. E por que é que esse parecer é tão positivo para nós? Porque apesar deles terem arquivado esse requerimento do deputado, os argumentos trazidos pelo Procurador-Geral nos favorecem absolutamente. O Procurador-Geral diz o seguinte: olha, a lei que determinou a cobrança do IPTU em Contagem, ela é constitucional. Sabe por quê? Porque, na verdade, o fato dela ter sido apresentada pelos vereadores não traz nenhum vício de iniciativa, porque o Supremo Tribunal Federal já declarou que os vereadores podem sim propor projetos de lei em matéria tributária, e que matéria tributária não tem nada a ver com matéria orçamentária. E essa é exatamente a via que nós estamos buscando para revogar a cobrança de IPTU, um projeto de lei de autoria dos vereadores. Agora, nós temos um parecer jurídico que diz que o projeto de lei que nós estamos apresentando é constitucional e que o procurador da Câmara está equivocado em seus fundamentos. Quem diz isso? O próprio Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual. No tópico 2, ele diz que não respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal. O fato de não ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal não torna a lei completamente inconstitucional, mas torna ilegal a cobrança do IPTU no ano que não respeitou esse princípio, como é o caso do ano de 2017. Então, a partir desse parecer, nós temos um documento do Ministério Público dizendo o seguinte: a cobrança de 2017 ela é ilegal. O prefeito não poderia estar cobrando, muito menos mandando cartas de protestos para as pessoas. É o que nós podemos concluir, principalmente pela leitura dos seguintes trechos. Com a intenção de conferir maior eficácia aos fins perseguidos pela segurança jurídica, por meio do princípio da anterioridade, é que o Poder Constituinte derivado acrescentou a linha C ao inciso 3 do artigo 150 da Constituição da República de 88, estabelecendo que a lei que institui ou modifica tributos só pode ser exigida após o transcurso do prazo de 90 dias a contar da data da sua publicação, devendo aguardar concomitantemente o início do novo exercício financeiro. Em relação ao terceiro argumento, o procurador repete: essa questão da discussão se respeitou ou não os trâmites internos na Câmara é uma questão que deve ser discutida não no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, mas no âmbito de uma ação ordinária. Então ele disse o seguinte: as pessoas podem sim propor ações e o fato de ter desrespeitado esse rito torna essa lei inaplicável, mas as discussões devem ser individuais. Em resumo, gente, o que esse parecer está dizendo é que, sim, a cobrança de IPTU em Contagem é ilegal. A lei é constitucional a partir de 2018. E é exatamente por isso que nós temos que reforçar a nossa luta, nos empenhar ainda mais para revogar a isenção a partir de 2018. Porque a partir de 2018, com o georreferenciamento, os valores do IPTU vão triplicar, quadruplicar. E aí, nós não teremos mais como afastar essa cobrança. Então, esse parecer está dizendo que a cobrança do IPTU em Contagem é correta? Não. Está dizendo o seguinte:
a matéria a ser veiculada não é de índole constitucional. Então não é a Câmara de Matéria Constitucional do Ministério Público que vai apreciar, mas sim as instâncias inferiores. É o juiz de direito da comarca de Contagem que vai apreciar as inúmeras ações que vamos entrar discutindo a cobrança do IPTU. E para mostrar para vocês isso tudo que eu estou falando, basta ler o parágrafo anterior à conclusão que o blog está divulgando. Veja bem. Destarte, falece a atribuição a esta Coordenadoria de Controle da Constitucionalidade para demandar judicialmente, uma vez que não se trata de hipótese de inconstitucionalidade, e sim de ilegalidade, passível de controle por outros meios judiciais que não a ação direta de inconstitucionalidade. Então, em resumo, para que vocês entendam, o Procurador-Geral está dizendo com todas as letras: a cobrança de IPTU em Contagem, ela é ilegal, ela não é inconstitucional. Por isso, é possível sim combater essa cobrança por outros meios que não a ação direta de inconstitucionalidade. Nós podemos entrar com ações individuais? Podemos. Podemos exigir o cumprimento do princípio da noventena? Podemos. Podemos exigir o cumprimento do regimento interno da Câmara? Podemos. Podemos propor um projeto de lei de iniciativa dos vereadores para retornar com a isenção? Podemos. Agora eu te pergunto, onde é que esse parecer é desfavorável ao movimento? O prefeito tem que ter muito medo desse parecer, porque agora nós vamos usá-lo na Câmara com os vereadores para mostrar que podemos sim propor esse projeto de lei, vamos usar com ações judiciais. Contrate um advogado, fale com ele. Olha, aqui o Ministério Público está dizendo que foi inobservado o princípio da anterioridade nonagesimal. Procure o seu advogado. E mais, o regimento interno da Câmara também não foi observado. Então essa resposta do Ministério Público é extremamente positiva. Bom, eu gostaria de terminar convidando você a curtir a página do Movimento Libertas Minas. Entre, curta, compartilhe os nossos conteúdos, porque dependemos de você para difundir essas informações corretas. O prefeito tem uma estrutura muito grande, uma estrutura paga com o seu dinheiro. E ele usa essa estrutura para combater as pessoas que estão lutando e trabalhando, não é, pela cidade de Contagem. Você pode dar sua contribuição. Se o povo for para a rua, se nos mobilizarmos, nós conseguimos, sem a menor dúvida, reverter essa cobrança. Estamos num momento crucial. Se não derrubarmos o IPTU, no ano que vem, com o georreferenciamento, o valor será 3, 4 vezes maior. Não podemos aceitar. O IPTU em Contagem é uma traição, foi um descumprimento de promessa de campanha. E mais, o IPTU é um aluguel para você morar na sua casa própria. Esse dinheiro não vai para a saúde, não vai para a educação. Ele vai para o bolso dos políticos. Ninguém melhor que você para decidir onde gastar o seu dinheiro. E se você gastar o dinheiro do IPTU com a sua família, ele será melhor empregado. Fora IPTU, conte com o Movimento Libertas Minas nessa luta. Nós vamos vencer, mas para vencer, precisamos lutar.